Hak Shemini Atzeret Sameach. O tema da mensagem desse feriado, dessa data, desse 8º dia solene, é Yeshua, acesso livre. Yeshua, acesso livre. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, pela Tua bondade, pelos Teus livramentos, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Obrigado por ministrar a minha vida, nos concedendo revelações que estão ocultas na Tua palavra, e ao ministrar aqui, usando a minha vida, o Senhor possa tocar o coração de cada um dos meus irmãos, que eles possam compreender, entender a importância que tem, Pai, os Teus segredos, possam receber, possam estar pronto e preparado para fazer tudo aquilo, para obedecer a Ti, fazendo tudo aquilo que o Senhor chamou, para fazermos nessa terra, sermos luz do Mashiach, o farol, para que outras pessoas possam também Te conhecer. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema dessa mensagem, então, Yeshua, acesso livre. O período da festa de Sukkot, uma festa de 7 dias, traz grandes e profundas reflexões para todas as pessoas que se empenham em compreender realmente o que está oculto, qual o significado deixado para nós por Hashem. Seja no mover das 4 espécies, onde 3 delas feitas de folhagem, que secam ao longo dos 7 dias, 7 dias definidos para essa festa, e que são movidos na nossa mão direita, e o etrog, um fruto cítrico, que pode ser usado para temperar, conservar outros alimentos, que possuem um aroma singular e permanece durante todos os dias de forma inalterada. O etrog, com o formato de um coração, é movido pela mão esquerda, que fica mais próxima do nosso coração. Todos nós deveríamos nos assemelhar ao etrog, tanto no seu aroma como na sua utilidade e no seu estado físico. Deveríamos permanecer firmes, sem alterações, sem mudanças. Existem muitas reflexões que nós poderíamos associar a esses 4 elementos, principalmente com relação ao etrog, que depois da celebração de Sukkot deve ser partido para que as pessoas que estão à frente desse ministério possam se alimentar desse fruto e lembrarem sempre que devem ter um comportamento semelhante ao do etrog, permanecer firmes, sem alterações, sem mudanças, principalmente diante das adversidades da vida. E são muitas. Os demais elementos, infelizmente, não poderão ser utilizados e serão descartados. As 4 espécies foram movidas juntas, em todas as direções, pelas mãos
dos homens que cumpriram o mandamento estabelecido por Hashem para essa festa de Sukkot durante esses 7 dias. Porém, agora no final, as espécies que estavam juntas, se movendo juntas, seguem destinos diferentes. E somente uma delas fará parte da constituição humana por ser ingerida. E as pessoas nesse mundo caminham dessa mesma forma aos olhos de Hashem. Onde a maior parte das pessoas dessa terra não consegue compreender os segredos e a verdade de Hashem para frutificar, para cumprir o seu propósito, para alimentar outras vidas nesse mundo. Das 4 espécies, somente uma, separada desde o princípio da movimentação do Lulav, agora será utilizada para um bom propósito, para ser ingerida e alimentar vida. Hoje, nesse lugar, as nossas vidas têm sido movidas juntas pela mão forte e poderosa de Hashem e Yeshua, de forma diferenciada nesse mundo. Temos tido o privilégio de aprender coisas tremendas de Hashem nesse lugar. E a transformação da nossa vida se dá pelo nosso desejo de obedecer às instruções de Hashem, que movimenta a Ruach HaKodesh a nos conduzir em direção à santidade. Este é o único modo para termos a nossa vida verdadeiramente preservada, transformada, e ser utilizada de forma útil e assim ser edificado o reino de Hashem nesse mundo. Edificação do reino de Hashem nessa terra, na nossa vida, na vida de outras pessoas. Existe uma interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. No mundo físico, muitas pessoas podem ver o que está ocorrendo, porém, na maioria das vezes, não consegue distinguir o que é de fato verdadeiro do que é falso. E podem, pela emoção, ainda que com o desejo enorme de ajudar, serem movidas em direção ao erro. O mundo espiritual, poucas pessoas podem ver, porém, tudo o que ocorre neste mundo espiritual é de fato real. Não existe nenhum engano no mundo espiritual. Ninguém é enganado. E este conceito precisa estar claro para cada um de nós. Existem lugares nesse mundo físico que não podemos entrar sem apresentar uma credencial, uma identificação, sem apresentar uma autorização. E isso todas as pessoas, sem exceção, nessa terra, conseguem entender. Você já tentou entrar numa empresa que você está indo pela primeira vez? Você vai ter que se identificar. Você tem que apresentar credenciais, você tem que receber uma autorização para você entrar. Em todos os lugares nessa terra é dessa forma.
Dessa mesma forma ocorre no mundo espiritual. Existem lugares no mundo espiritual que nós não podemos entrar. Lugares onde poucas pessoas com conhecimento conseguem transitar. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Hashem e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que nos concedeu todas as bênçãos da alma, bênçãos espirituais, nas regiões celestiais no Mashiach. Como então ter acesso às nossas bênçãos que foram liberadas por Hashem e estão depositadas nas regiões celestiais? Como ter acesso a estes lugares restritos? Nessa semana, Hashem nos ministrou que nós precisamos ter conhecimento de que todos nós fomos capacitados para realizar nessa terra muitas coisas tremendas. E também nos céus. Se estivermos dispostos a isso, a fazer isso, através da confiança em obedecer as instruções de Hashem, nada nos será impossível. Teremos então o poder, através das orações, de movimentar o mundo espiritual, que reflete e modifica o mundo físico ao nosso redor. Se soubéssemos o poder que Hashem nos concedeu através de Yeshua, certamente não sofreríamos tanto. Se acreditarmos e confiarmos em Hashem, nossa vida será movida de forma diferenciada nessa terra. Hashem nos concedeu o poder graciosamente de mudar as coisas ao nosso redor. Como então ter acesso às nossas bênçãos que foram liberadas por Hashem e estão depositadas lá, nas regiões celestiais? Como ter acesso a estes lugares restritos? Como fazer isso? Precisamos compreender de forma clara como o nosso mover nessa terra pode nos conceder acesso a lugares restritos no mundo espiritual. E assim, poderemos resgatar as nossas bênçãos que estão nos céus. E poderemos utilizar essas bênçãos aqui, neste Olam, para seguir edificando o reino de Hashem. Hashem nos explicou que caminhamos muitas vezes no meio de territórios espirituais hostis, com conhecimento ou não. E esses territórios são fortemente guardados por seguranças, capacitados, seres valentes, que têm como propósito nos intimidar, nos impedir de passar, nos impedir de seguir a nossa jornada, nos impedir de chegar no lugar, nas regiões celestiais, onde a bênção de Hashem, separada por Ele, para nós, estão depositadas. Precisamos passar por esses guardiões das galáxias
muitas vezes representados na nossa vida, nessa terra, por obstáculos reais, desanimadores, que se levantam para nos trazer terror, trazer medo, provocar instabilidade emocional, debilitar o nosso sistema de defesa e provocar, assim, a morte de muitas pessoas, principalmente com enfermidades. Entre outras situações ruins que parecem aos nossos olhos serem intransponíveis. O que para nós parece impossível, não é impossível para Hashem, através da vida de Yeshua na nossa vida. Como nós poderíamos então enfrentar e vencer esses desafios? Como poderíamos então passar por esses seguranças, que para nós são gigantes? Como chegamos em um determinado setor não autorizado, no mundo espiritual? E quando nos aproximamos, vocês sabem o que acontece? Eles gritam: pare aí onde você está agora. O que você está fazendo aqui? Onde você pensa que vai? E, infelizmente, a nossa primeira reação é o medo, o desespero, e muitas pessoas retrocedem. Outras saem correndo e deixam todas as suas bênçãos para trás. Os obstáculos da vida têm feito muitas pessoas desistirem das suas bênçãos. Como então enfrentar esses desafios? Hashem nos ensinou que neste momento devemos resistir, firmes e confiar, ainda que estejamos com muito medo. Porque depois que resistirmos às investidas do mal, que se levanta para nos impedir de seguir no nosso caminho, certamente ouviremos os passos de um carpinteiro, que se posicionará do nosso lado e dirá para os seguranças intimidadores: ele ou ela está comigo. Então aqueles seguranças valentes que nos oprimiam agressivamente olharão para nós agora com a voz embargada e trêmula, buscando por confirmação. Como assim? Você então está com Yeshua? Nós olhamos para o Mashiach que confirma. Sim, acenando com a cabeça. E olha para nós com um doce sorriso. E nesse momento podemos entender de forma clara que Yeshua realmente nos reconhece e está conosco. Então respondemos, agora com coragem. Sim, nós estamos com Yeshua, o Goel de Israel. Aleluia.
E aqueles gigantes nos concederá a passagem dizendo: Yeshua, se ele ou ela está com você, então ele ou ela pode seguir. Vocês podem entrar. Yeshua pagou o preço. E hoje ele tem acesso livre a todos os lugares no céu e na terra. Esta é a única forma que temos para seguir nesse mundo. Primeiro, resistir firme à investida do mal. E somente por intermédio de Yeshua, que tabernaculou entre nós, que entregou a sua vida no madeiro por amor de nós. Yeshua, que venceu a morte e habita na vida de todos aqueles que desejam obedecer às instruções de Hashem. Yeshua nos concedeu o direito de transitar por lugares espirituais de uma forma sobrenatural, que antes não nos eram permitidos. Mas agora, através de Yeshua, podemos ter acesso a esses lugares. Podemos ter acesso às nossas bênçãos, deixadas por Hashem, depositadas nas regiões celestiais. Somente através de Yeshua podemos superar os obstáculos que nos são impostos nesse mundo de terror. Não existe outro caminho. Yeshua, com o seu sacrifício, nos trouxe muitos acessos que muitas pessoas desconhecem. Como você poderia então utilizar o que você não tem conhecimento? Mais do que nunca precisamos ter entendimento que somos uma sucá, uma casa provisória, e por nós mesmos, nós nada podemos. Porém, com a autorização de Yeshua, podemos fazer muitas coisas. Entrar em muitos lugares. Nesse dia, Hashem deseja nos trazer o entendimento para termos a compreensão desse mistério. Através de Yeshua nós temos acesso direto a Hesed de Hashem. Vocês sabiam disto? Um mistério. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, pelo fato de sermos considerados justificados através de Yeshua, diante de Hashem, por causa da nossa confiança, continuamos a ter Shalom com Hashem por meio do nosso Senhor Yeshua, o Mashiach. Também por meio dele e com base na nossa confiança, obtivemos acesso à sua Hesed. Uma palavra muito mais ampla do que apenas graça, na qual permanecemos. Desta forma, alegremo-nos em esperança de experimentar a glória de Hashem. Existem muitos mistérios sobre a palavra Hesed. Algumas delas nós já estudamos aqui. Uma palavra formada pelo Hemet, pelo Samer e pelo Dalet, com significados profundos. Entre os vários significados que essa palavra possui, um deles
traz a misericórdia de Hashem. Nós, através de Yeshua, podemos ter acesso a Hesed de Hashem e estarmos assim firmados na misericórdia do nosso Pai. E dessa forma, ter renovado sobre a nossa vida a esperança de que um dia estaremos com Hashem. A certeza deste acesso, de encontrar a salvação no reino vindouro, no reino da verdade, nos foi concedido através do amado Yeshua, Baruch Hashem. Acesso direto a Hashem como Pai. Efésios capítulo 2, versículo 15b a 18. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos, judeus e não judeus, para quem ainda tem dúvida, uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer Shalom e reconciliá-la com Hashem em um único corpo, a ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo esta inimizade em si mesmo. Também, ao vir, anunciou as boas novas de Shalom a vocês, que estavam longe, e de Shalom aos que estavam perto. Notícias de que por seu intermédio todos nós temos acesso a um Espírito ao Pai. Por intermédio de Yeshua recebemos o dom gratuito de Hashem, a Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado. E por meio da Ruach HaKodesh temos hoje acesso a Hashem de uma forma diferenciada. Não como as outras pessoas nesse mundo, mas temos acesso a Hashem como o nosso Pai. Se estivermos verdadeiramente em Yeshua e resistirmos às investidas do maligno, Yeshua virá. E por meio da sua presença, teremos acesso a muitos lugares anteriormente proibidos para as pessoas comuns. Teremos acesso às regiões celestiais diante de principados e potestades. Efésios capítulo 3, 9b a 12. Este plano ocultado por Hashem, o Criador de todas as coisas, durante eras, tem o objetivo de ensinar os governantes e as autoridades, principados e potestades no céu, por meio da existência da comunidade da Brit Hadashah, a nova aliança no Mashiach, a multiforme sabedoria de Hashem, sabedoria que toma muitas formas diferentes. Isso está em conformidade com o plano intencional e voluntário de Hashem por eras, que foi implementado através do Rabi Melech Hamashi Yehoshua. Nosso Senhor, em união com Ele, mediante a sua fidelidade, temos ousadia e confiança quando nos aproximamos de Hashem. Se tivermos ousadia, coragem para enfrentar os nossos pecados, enfrentar os nossos medos, permanecer firmes, sem retroceder, diante das adversidades, receberemos a companhia do Mashiach.
E os poderes que querem deter a nossa vida serão todos, sem exceção, subjugados. Porque Yeshua nos garante acesso. Uma promessa de Hashem para a nossa vida desde os tempos antigos. Zechariah, Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Adonai Tsevaot diz isto: se você andar em meus caminhos, obedecer a minha ordem, julgar a minha casa e guardar meus pátios, darei a você livre acesso entre os que se encontram aqui no céu. O desejo de Hashem é que tenhamos este livre acesso. Porém, depende de cada um de nós em termos coragem, confiar e obedecer. Para fecharmos, para finalizarmos, se Hashem quiser e vivermos em breve, um dia, no período da festa de Sukkot, estaremos acampados na terra de Israel ao redor do Mashiach, como está escrito em Risgalo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. As nações marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Hashem e a cidade que ele ama. No entanto, o fogo desceu do céu e consumiu todos eles. Foram destruídos. Um tempo bastante complexo. E pela descrição, é muito provável que estaremos no festival de Sukkot. A terra vai experimentar um período de 1000 anos na presença de Yeshua. E depois desse período, o mal, que não desiste, vai tentar voltar. E Hashem sairá ao encontro daqueles que temem do seu santo e maravilhoso nome, para defendê-los, porque Yeshua já nos proporcionou isso. Que você possa hoje tomar posse do privilégio que Hashem nos concedeu mediante o nosso amado Yeshua. Que você tenha o desejo de receber sobre a sua vida mudança completa. Por saber quem é de fato Yeshua. E a sua grandeza, com o seu sacrifício por amor, que prometeu sempre, prometeu que sempre estaria conosco, em todas as situações. Matitiarro, Mateus, capítulo 28, versículo 20b. Lembre-se, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não podemos retroceder. Hoje, somente através de Yeshua, podemos ter acesso livre a tudo. Que você possa compreender. Que você possa receber isso sobre a sua vida. Que nós não nos intimidemos diante de gigantes que se levantam para impedir a nossa caminhada nessa terra. Para reter, para perdermos as bênçãos já deliberadas por Hashem, que estão nas regiões celestiais. Não tema, povo meu, assim diz o Senhor, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 26/10, será o último Shabat do mês 10 do calendário, do mês 7 do calendário de Israel. E nós teremos uma única
Parashá Bereshit, que descreve a criação do mundo por Hashem em 6 dias, com a criação do homem no 6º dia. Adão e Eva são colocados no Gan Éden e são ordenados a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, são enganados pelo Nesh, ali, que persuadiu a mulher a violar a ordem de Hashem. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome, que tem, Pai, se revelado a nós, mostrado, Pai, o caminho a seguir, mostrado os teus segredos, que possamos ter uma compreensão de quem é de fato o Mashiach e o que o Senhor já nos concedeu, trânsito livre, onde quer que nós estejamos, que nós possamos resistir à investida do mal, que nós possamos confiar em Ti e obedecer a Tuas instruções, e certamente iremos ver tudo ser transformado ao nosso redor. Nos ajude, Pai, nos ajude. São gigantes diante de nós. Mas o que são esses gigantes diante da Tua presença? Nos ajude a estar firme, de pé sobre a rocha, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, com coragem, e que muitas pessoas mais possam experimentar o que nós temos experimentado proveniente de Ti através de Yeshua, pelo poder da Tua rua, nesse lugar. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Hag Sameach, que o Senhor possa abençoar poderosamente cada um de vocês.